querido, esses dias nós estávamos ouvindo um testemunho, como Deus, Ele age, né, quando a gente nem imagina. E eu estava comentando, a gente estava compartilhando isso na célula, que às vezes a gente está assim, né, os meninos ali atrás de uma câmera, filmando, o pessoal ali no streaming, na transmissão, e a gente pensa, poxa, mas será que realmente eu estou fazendo um serviço útil a Deus? E tudo que você serve, onde você coloca as suas mãos, Deus está usando aquilo para abençoar pessoas. E esses dias recebemos um testemunho de uma pessoa que estava online, e ela falou que estava assim, que nem tinha o costume de assistir sempre o culto, mas nesse dia ela se sentiu impelida a isso, e ela contou que foi até a televisão ali, ligou a transmissão do culto, e ela disse que realmente ela sentiu o Espírito Santo falando com ela, e sozinha ali ela sentiu uma unção tão forte, e ela se reconciliou com o Senhor. Então, queridos, é maravilhoso, né? Deus, Ele age de formas diversas. Então, eu queria te desafiar nesse ano de 2021, de você ser um mensageiro mais eficaz do reino de Deus, sabe? Eu sei que você é, mas que você seja um pouco mais, que você possa mandar os links dos cultos para aqueles que você conhece, que você possa anunciar para eles aquilo que Deus está falando com você aqui no culto, porque Deus usa, querido, cada anúncio nosso, cada forma nossa de comunicar, o Senhor tem usado. Eu creio que esse foi um grande avanço nosso em 2020, né? Que Deus trouxe a trancos e barrancos, mas que nós podemos agora ter a transmissão ao vivo, né? Às vezes, né? Transmitidos aí no horário das 6 às 18h30, para aqueles que não podem estar aqui. Bom, é isso, falei demais, mas eu gostaria de trazer uma palavra aqui para nós, nesse dia. E de alguma forma, querido, eu sinto que essa palavra, ela é um alicerce para o nosso ano de 2021. Eu creio de todo o coração que Deus, Ele quer fazer algo novo nesse ano. E isso não é um clichê, porque eu sei que todas as vezes que nós viramos de ano, né, que nós começamos um novo ano, todo mundo gosta de profetizar milagres, todos nós gostamos de profetizar curas, todos nós gostamos de falar que aí agora vai ser diferente, que no próximo ano as coisas não vão ser da mesma maneira, mas de todo coração eu não acho isso negativo, eu acho isso muito bom. Porque cada virada de ano, a gente tem a oportunidade de poder colocar, né, na mesa tudo que a gente viveu no ano anterior. E pensar assim, como está sendo a minha vida? Né? Será que eu estou da forma que eu gostaria de estar? Será que eu estou vivendo o máximo que eu gostaria de viver? Então, eu acho que a virada de ano é esse momento que a gente para, que a gente analisa, que a gente pensa o que aconteceu nos 365 dias. E a gente pode ter a oportunidade de começar de uma forma nova. Então, particularmente, eu creio, né? Eu quero dizer aqui para você, e nós temos crido como liderança aqui da nossa igreja local, que 2021 vai ser o ano do novo. Amém? Vai ser o ano do novo de Deus. Vai ser um ano que a gente vai viver coisas que a gente não viveu antes ainda, que a gente ainda não teve oportunidade de viver. Nós cremos que esse ano nós vamos poder presenciar, né, e viver coisas grandiosas, coisas diferentes, coisas que o Senhor vai abrir caminho, vai soprar e vai abrir realmente o mar para a gente poder viver experiências sobrenaturais. Então eu quero declarar nesse dia que você viverá o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua vida espiritual, amém? Eu creio de verdade que 2020 nos preparou. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó: nós temos que nos preparar para o pior, mas esperar o melhor. Não é assim? Infelizmente, talvez a gente não teve nem tempo de se preparar para o pior em 2020, porque ele veio atropelando a gente, não é mesmo? A gente não deu nem tempo de se preparar, mas 2020 fortaleceu cada um de nós. 2020 foi um ano que criou estacas para muito do que o Senhor fará em 2021. Mas eu tenho que dizer para vocês que apesar de eu estar declarando novo sobre 2021, querido, nós estamos num contexto de sociedade, de mundo desafiador, é ou não é?
É ou não é, gente? Difícil demais. Quando a gente olha para o lado, a gente vê valores se deteriorando. Nós vemos, às vezes, as pessoas com uma mentalidade ilógica. Nós vemos algumas correntes de pensamento e culturais avessas ao reino de Deus. Às vezes, podemos presenciar algumas pessoas dissolvendo de alguma forma aquilo que Deus já colocou no seu coração, enganado por doutrinas desse século. E isso, querido, eu não quero ser negativista, mas eu não acredito que nós vamos ver uma mudança muito visível nesse aspecto. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Quando a gente vê as profecias, quando nós analisamos aquilo que Deus fará até o momento da volta de Jesus, eu não estou aqui para pregar sobre isso, mas a gente vê um trilho, um caminho de acontecimentos que são desafiadores. E como assim que eu estou dizendo que nós vamos viver o novo, mesmo em meio a todo esse contexto? Eu quero dizer para você que talvez o que está fora não vai mudar consideravelmente, mas aqueles que desejarem e tomarem posse e ter revelação do que Deus quer fazer na vida dos filhos dele, vão viver um tempo do novo em meio ao caos. Sabe de uma coisa, querido? O reino de Deus nunca parou por causa do caos. A cova dos leões nunca conseguiu parar o reino de Deus, é ou não é? As fornalhas nunca pararam o reino de Deus. As prisões nunca pararam o reino de Deus. As coisas desafiadoras narradas pela palavra de Deus, além de não pararem o reino de Deus, parece que projetaram o reino de Deus ainda mais. E se nós tivermos revelação daquilo que Deus vai fazer e pode fazer através de nós, mesmo em meio ao caos, eu creio que Deus, querido, vai fazer algo sobrenatural na minha vida e na sua, isso é certo. Então, não entre em 2021 e lembre dessa palavra e diga assim, poxa vida, mas a pastora Dani disse que as coisas iam ficar todas encaixadas em 2021. Eu não disse que as coisas vão se encaixar, eu disse que o reino de Deus encaixa todas as coisas e levanta um povo que se chama pelo nome de Deus para brilhar nessa terra e para viver o extraordinário. É isso que eu creio, é isso que nós temos sentido. E eu quero dizer algo, querido, para você. Antes de qualquer coisa, lembrando, essa palavra é um alicerce para aquilo que Deus vai fazer em 2021. Você guardou isso, né? É um alicerce para aquilo que Deus vai fazer em 2021. E antes de qualquer anúncio de 2021, existe um ponto central que nós precisamos nos lembrar e nós precisamos nos concentrar esse ano. E eu quero dizer algo para você particularmente aí, ó. Abra seus ouvidos, é para você essa palavra. Deus está muito mais ocupado com o seu novo eu do que com o seu novo ano. Deus está se ocupando muito mais com a novidade de vida que vai chegar na sua vida do que propriamente a novidade que vai chegar até você em 2021. Às vezes nós podemos imaginar que o que tem que mudar está ao nosso derredor, mas eu quero dizer para você que a grande mudança, o grande extraordinário, a partida para tudo que Deus quer fazer, Ele está dentro de nós. Existe uma grande chave dentro de nós. Existe uma grande chave dentro de mim e dentro de você. Sabe, querido? É uma utopia nós queremos que coisas novas aconteçam, continuando a ser a pessoa com os mesmos velhos hábitos de sempre. Não desanima com a palavra não, querido, porque Deus vai te atingir nesse dia, amém? Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Mas eu continuo declarando, o novo de Deus está pairando sobre nós. O novo de Deus está pairando sobre a sua família. O novo de Deus está pairando sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida em todos os aspectos. Apesar de o novo de Deus estar pairando sobre nós. Para alguns, esse ano não terá o novo de Deus. Porque eles vão ficar apenas esperando o novo de Deus. E se esquecerão do seu novo para Deus.
Nós queremos o novo de Deus, mas nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que há uma espera do nosso novo para Deus. Que novo nós temos para oferecer a Deus? Que novo nós temos para manifestar a Deus? Que novo nós temos para manifestar a nossa vida, a nossa família, a nossa rotina? Que novo nós temos para aplicar na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual? Que novo nós temos para oferecer para Deus no ano que está prometendo novo? Sabe por quê, querido? Quando nós geramos dentro de nós o novo, Deus se ocupa, consequentemente, e trabalha pelo novo dele nas nossas vidas. Quando nós entendermos que a entrega do novo nosso para Deus provocará o novo dele para nós, nós vamos tomar posse dessa palavra e dia 31 de dezembro de 2021, nós vamos ter muitos testemunhos para contar, porque se esse ano Deus fez coisas novas, eu vou te falar, você não pode esperar o que Deus vai fazer em 2021. Na vida daqueles que disserem sim, Senhor, eu quero viver esse novo. E o que acontece, querida, esse ano, eu iniciei o ano, né, e eu falei assim, Senhor, eu ouvindo essas coisas de Deus, eu falei, Senhor, eu quero entregar o meu novo para o Senhor esse ano. Gente, olha, nós somos seres humanos como cada um aqui, você é ser humano também, você sabe o que eu estou dizendo. A atmosfera desse mundo muitas vezes nos rouba aquilo que é o melhor que Deus quer nos entregar. E eu estava em casa logo no dia 1º de janeiro de 2021, e eu falei, eu preciso entregar o meu novo para Deus. Senhor, eu quero te entregar um novo. Eu quero, Senhor, que a minha mente seja frutífera no ano de 2021. Eu quero que o meu coração esteja queimando pelo Senhor em 2021. Eu quero ter respostas em 2021. E eu iniciei um plano, né, de leitura bíblica e já desde lá no dia 1º, eu já abri a minha Bíblia e comecei a ler. E o Senhor me mostrou algumas coisas no texto que eu li, lá em Gênesis, porque eu comecei lá de Gênesis. E eu falei, Senhor, eu quero ter esse tempo com o Senhor de qualidade. Eu li ali e parece que os meus olhos se abriram, querido, porque quando a gente está disposto a entregar o novo nosso para Deus, Deus entrega o novo dele para a gente. E aí eu sentei e fui contar para o Mateus, né, fui conversar, e a gente ficou muito tempo conversando sobre aquilo que Deus falou. E é muito poderoso aquilo que Deus está para abrir sobre a sua mente, sobre a sua família, a sua casa, se a gente simplesmente colocar os pés sobre as águas e falar, Senhor, eu quero o teu novo para a minha vida, amém? Eu gostaria de ler esse texto com vocês, está lá em Gênesis 3, do 1 ao 6, se os meninos puderem projetar para a gente, Gênesis 13, 1 ao 6, diz assim, vamos acompanhar aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia... Você pode ler essa parte comigo? Quando a mulher viu que a árvore parecia... Era... E além disso... Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Essa história é muito conhecida, ela conta os primórdios, né, o momento da queda ali de Adão e Eva. Depois daquilo, meu Deus, alguns dizem que quando encontrar Adão e Eva no céu, principalmente Eva ali, né, vão ter um acerto de contas. Depois disso a coisa lascou, gente. Depois desses acontecimentos aí, a coisa ficou feia para o nosso lado. Mas algo que Deus fez saltar aos meus olhos, Deus fez saltar ao meu coração, e eu creio que vai fazer saltar ao seu também, algumas chaves para quem realmente quer o novo de Deus em 2021.
E eu já vou começar a anunciar esses pontos. E o primeiro deles, tá, tem a ver, pode deixar esse texto projetado, tá? E o primeiro deles tem a ver com a parte que vocês leram. A primeira chave para 2021 que eu quero te dar é cuidado com o que é meramente agradável, atraente e desejável. Cuidado com o que é meramente agradável, atraente e desejável. Interessante, Eva comeu do fruto porque ouviu a serpente e porque a fruta parecia o quê, gente? Agradável, atraente e desejável. Existe uma frase de um pensador, um filósofo que diz assim: o desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Sabe o que aconteceu nesse texto, gente? Aconteceu que Eva bateu um papo com a serpente e o olho dela já estava saltando naquela fruta. Era a única que não podia, né, ser desfrutada ali no jardim. Era a única coisa. Existia um porquê. Deixa eu dizer, querido, Deus sempre tem um porquê para nós, mas nem sempre a gente precisa saber dos porquês para obedecer a Deus. Deus sempre tem um porquê. Deus sempre tem uma justificativa para as leis dele, para os princípios dele sobre a nossa vida. Mas nem sempre a gente precisa saber o porquê, mas Eva duvidou. E ela escolheu o que era agradável, o que era desejável e o que era atraente. Ela escolheu por esse caminho. E além de tudo, a Bíblia relata que a serpente diz assim: sabe por que Deus não quer que você coma esse fruto? Porque se você comer, você vai ser sábio como Deus. Você vai ser uma pessoa analítica, você vai conseguir ter a sua própria verdade. Você vai conseguir pensar como você mesmo, você vai formular seus pensamentos, você vai ter vida própria. Você vai conseguir bater um papo com Deus de igual para igual. Não foi bem isso que disse o texto, mas é isso que a gente pode entender se a gente ler. É ou não é? E a Bíblia fala, se você comer, você vai ter discernimento. E aí Eva falou assim, meu Deus, Deus está falando isso porque Ele quer deixar a gente sempre inocente. Deus quer deixar a gente aqui acorrentado, preso. E se eu comer isso aqui, eu vou ter discernimento, eu vou ser como Deus, está tudo entendido. É por isso que Deus não quer que eu coma fruta. Sabe, querido, muitas vezes a gente quer arrumar justificativas para aquilo que Deus nos ordena fazer. E a gente começa a dizer, é relativo, isso é relativo, né? Deus está querendo isso, mas não é bem isso que diz, não é bem isso que fala, não é bem assim que funciona. E aí nós acabamos como Eva, optando pelo agradável, pelo desejável e pelo atraente, ao invés de escolher aquilo que Deus tem para nós. E quando eu li esse texto, eu estava assim, gente, mas nós vivemos num tempo, antes de eu ler, né, eu estava assim, poxa, a gente vive numa atmosfera, nós vivemos numa sociedade, num mundo em que as coisas estão assim. É ou não é, gente? Nós estamos todos os dias expostos ao atraente. Existem muitas coisas atraentes no nosso mundo, hoje em dia. Existe uma vitrine para o que é atraente. Existe uma vitrine para o que é desejável. Desejável é nós vivermos, talvez, uma vida leve. Atraente, talvez, seja a gente viver tudo aquilo que a gente vê na nossa telinha, as pessoas vivendo. Agradável, talvez, não é ser Jesus. Agradável não é ficar dia e noite andando com as multidões seguindo. Agradável, talvez, não é se relacionar com quem a sociedade não está nem aí, como um leproso. Agradável não é relacionar com um leproso, não é estar no meio do povo complicado. É ou não é, gente? Ser Jesus, na visão contemporânea, definitivamente não é agradável, não é desejável e não é atraente. E aí entra o nosso cristianismo, e entra a nossa sede pelo poder de Deus nas nossas vidas. Entra o poder, a vontade, o desejo de manifestar o reino de Deus. Entra o desejo de sermos pessoas ungidas, cheias do Espírito Santo. Entra o desejo de termos o Espírito Santo dentro de nós, que se confronta diretamente com a entrega ao que é agradável, desejável e atraente. São coisas opostas.
Desejar a unção de Jesus está completamente relacionada a desejar a vida que ele levou. A unção que Jesus carrega está atrelada à identidade dele como filho de Deus. E a unção que nós carregamos deve estar atrelada com o nosso coração e nossa vida como filhos de Deus. E ele está disposto a fazer o novo. Ele está disposto a fazer o novo. Ele estava disposto a fazer o novo, não é não? Com Eva. Mas ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. Sabe, querido, a sua decisão aparentemente atrairia discernimento, mas atraiu confusão, vergonha e afastamento de Deus. É ou não é? A Bíblia fala que depois que ela comeu da fruta, ela começou a observar a nudez, não é? De Adão e vice-versa. A Bíblia fala que eles ficaram com vergonha um dos outros. A Bíblia fala que eles foram escolher a folha lá de como que é? A folha de... Eu ia falar de bananeira, porque todas as fotos que a gente vê nos desenhos de Adão e Eva, é ou não é? Todo mundo aqui já viu esse desenho, né? Adão e Eva com aquela folha aqui, ó. Mas eles ficaram, gente, envergonhados, confusão. E deixa eu te falar, a decisão de Eva pelo agradável, pelo atraente e pelo desejável prejudicou a família dela inteira. Mas como que você fala que prejudicou a família dela inteira, sendo que só tinha Adão naquele lugar? Prejudicou Adão, porque ela deu a frutinha lá. Por falar nisso, que ele tem um livro que chama O Silêncio de Adão. Por quê? Porque Adão devia ter falado com Eva, é o seguinte, nós não vamos comer dessa fruta, não. Nós não vamos comer, não. Aqui, ó, Deus falou, nós não vamos comer. Mas Adão foi lá e falou assim, ai, deixa eu provar também. E ainda foi lá e falou assim para Deus, foi a mulher que tu me deste. Você que é homem, querido? Ai, foi a mulher que Deus me deste, que Deus me deu. Mulher. Uai. Precisa obedecer a mulher que Deus te deu, não, gente? Deu para entender ou não? Olha, sair desse assunto aqui. Já até me perdi, gente, que eu estava falando. E aí, no capítulo 3 do texto, ele fala da queda. E alguém sabe aí qual que é o título do capítulo 4 de Gênesis? Dou-lhe uma. Isso, mas qual que é o título? O título mesmo, lá na sua Bíblia, o que está escrito? É isso mesmo, acertou. Caim mata Abel. Cara, no capítulo 3 é a queda. No capítulo 4 é Caim mata Abel. A desgraça chegou, querido. Depois da queda, a desgraça chegou. A confusão chegou. Cadê o discernimento prometido pela serpente? Cadê tudo aquilo que a serpente prometeu? Depois daquilo foi um horror. Um horror. Mas sabe, querido, eu quero dizer para você, nós vamos fazer a escolha, não somente do que é meramente atraente, agradável e desejável, mas nós vamos fazer a escolha pelo coração de Deus, por aquilo que Deus diz, mesmo às vezes sem entender. Nós precisamos concordar com Deus. Para a gente viver um ano do novo de Deus na nossa vida, a gente não pode pensar com humanismo guiando a nossa mente, nós temos que pensar com Cristo guiando a nossa mente, com o Espírito Santo guiando a nossa mente. O Espírito Santo guiando a nossa mente. E é por isso que eu quero trazer essa palavra, estou trazendo essa palavra para você aqui. Se você tiver revelação dessa verdade, 2021 já vai começar a atrair o novo de Deus. Sabe de uma coisa, querido? Deus nos fez como reis na terra. Você sabia disso? Deus nos fez para reinar. Lá em Gênesis, Deus disse o quê para o homem? Seja frutífero, se multiplique, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os animais, sobre aquilo tudo lá. A Bíblia, Deus ele fez o homem, ele não fez o homem, largou ele lá e falou assim, estou te jogando no mar sem boia. Não, Deus comunicou claramente qual era o propósito da vida do homem. Deus disse claramente o que Ele queria para o homem. O propósito para mim e para a sua vida está claro, querido. Nós só precisamos nos apegar a Ele. Quando nós saltamos para o Novo Testamento, diz assim, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. A natureza aguarda. Eu fico pensando na árvorezinha assim, vem. Não, tô brincando.
Não é a natureza nesse sentido. É a natureza que é tudo. Tudo aguarda que os filhos de Deus sejam revelados. O seu vizinho aguarda que o reino de Deus seja revelado através de você. O seu trabalho. A natureza também que sofre dores de parto aí, não é verdade? Tudo, tudo, tudo. A política, sabe, a sociedade, os que sofrem, os que têm doenças, os que precisam de um milagre, todo mundo clama, apela para que os filhos de Deus fossem revelados. Querido, a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Deu para entender a natureza que Deus tem para nós? Deu para entender quem nós somos escolhidos para ser? Jesus disse assim, ó, vocês farão coisas maiores do que as que eu fiz. Está aí, ó, identidade, propósito. A gente tem que agarrar aquilo que Deus diz sobre o nosso propósito e caminhar, porque a nossa vida nessa terra, ou ela é pautada pelo propósito, ou a gente fica vivendo de altos e baixos. Agora, sabe por que muitas vezes nós não vivemos o novo de Deus? Porque muitas vezes, querido, a gente não sabe quem nós somos em Deus. Muitas vezes não compreendemos o que Deus tem para nós. Muitas vezes não entendemos a identidade que Deus tem para a nossa vida. Não sabemos quem Ele é. E não entendemos e nem temos revelação do que Ele tem para nós. Possivelmente Eva não tinha essa revelação. Porque achou que Deus estava querendo castigar ela. Não entendia o propósito. Não entendia. E por isso caiu. Apenas pelos olhos. Para aquilo que os olhos dela pediram, ela foi por aquilo, porque não conhecia o propósito eterno, o grande plano que Deus tinha. Às vezes tem gente trocando tudo por um prato de lentilha, porque não sabe quem é, porque não sabe quem é, porque não sabe quem Deus é, porque não entendeu o propósito, E a Bíblia, querido, ela é o manual que nos ensina tudo o que nós precisamos. Ela ensina como lidar com o dinheiro, como lidar com os nossos relacionamentos interpessoais, com nossos filhos, cônjuge, como lidar com a nossa sexualidade, com as nossas emoções, com os nossos negócios, com o nosso trabalho. E se a gente não conhece esse manual, a gente pega coisas que são boas e usa de forma que fica errado. Né, que se transforma num pecado. Por exemplo, o dinheiro é ruim ou é bom, gente? É bom. O dinheiro é bom em sua natureza. É bom, é neutro, talvez. Mas o amor ao dinheiro é bom ou é ruim? É ruim, porque a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é muito sério. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E se você parar para pensar, é a raiz de todos os males mesmo. Todos, olha para o mundo, olha para no fundo, você vai chegando no dinheiro, no problema. A tecnologia é boa ou é ruim, gente? É boa, é neutra, mas depende na mão de quem ela cai, não é? Ela é boa porque eu posso pedir um Uber onde eu estiver, não é? Que eu posso conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, que eu nunca teria contato, mas a tecnologia me permite ter. Oi? iFood. Ô, gente, esse marido meu. Esse marido que tu me deste. Ai, ai. Ó, esqueci de novo. A tecnologia é boa, mas dependendo do jeito que a gente usa a tecnologia, gente, ela fica má, ela traz maldição para a nossa vida. E eu queria que você pensasse em 2021, a tecnologia tem sido bênção ou maldição para você. E pensa com honestidade. Pensa com honestidade. Não vou dar nenhum exemplo aqui, mas cada um de nós sabemos exatamente julgar se a tecnologia está sendo bênção ou maldição para a nossa vida. Sabe, querido, liberdade é não fazer o que você gostaria de fazer e é errado. Isso é liberdade. Liberdade é você olhar o que é agradável, desejável e atraente, mas entender, Deus tem algo melhor para mim. Eu sou livre para não precisar fazer o que somente meus olhos querem, somente o que o meu desejo pede. Eu sou livre para fazer o que Deus quer. Eu sou livre porque eu não sou amarrado em nada, não sou dependente de nada para ser feliz. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício, ela se acha livre, ela fala para todo lado que ela é livre, mas de fato ela não é livre. Pede alguém que fuma para largar o cigarro. Gente, é uma luta, uma dificuldade muito grande. Eu sei que é difícil, porque envolve uma necessidade até química na pessoa.
Então, liberdade é nós sabermos que nós temos a possibilidade de fazer o que desagrada a Deus, mas não fazer aquilo. Isso é liberdade. Isso é liberdade. E olha, eu quero falar algumas coisas para você pensar. Desconfie dos desejos que não têm nada de mal, mas estão progressivamente roubando a sua espiritualidade. Desconfie dos desejos que não têm nada de mal, mas estão te afundando cada vez mais financeiramente. Desconfie dos desejos que não têm nada de mal, mas que estão te afastando do seu cônjuge, da sua família. Desconfie dos desejos que não têm nada de mal, mas estão progressivamente levando embora o seu coração de honra, o seu coração de gratidão. Desconfie dos desejos que não têm nada de mal, mas que estão te engordando muito e tirando a sua saúde. Desconfie. O que eu disse, cuidado com o que é agradável, atraente e desejável. Cuidado. Eva não tomou cuidado. Eva foi seduzida pelo engano que Deus queria mantê-los ignorantes. Mas sabe, querido, Deus, Ele nos dá o mundo hoje, Ele nos dá muitas informações. Eva queria informação, Eva queria discernimento, Eva queria conhecimento para discutir de igual para igual com Deus. E o mundo hoje nos dá muitas informações. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mundo fala assim, aprenda, ouça, estude. Seja um ser superior com vontade própria, com a sua própria verdade. É isso que o mundo fala isso para nós. Você pode ter sua própria verdade. Você pode tomar suas decisões. Você pode tudo. Sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda não substituiu a honra pela soberba. A humildade pelo orgulho. Ele não substituiu a submissão pela altivez. E nem o serviço pela vida leve. Ele continua se agradando de corações como o de Davi, que era bravo como um leão para derrotar o inimigo, mas era manso e cheio de submissão para com Deus e homens. Deus continua se agradando do coração de Davi. Deus continua querendo, querido, isso que eu quero que você tenha revelação e entenda, que nós sejamos como Daniel, que sejamos 10 vezes melhor do que qualquer rapaz daquele reino como ele era. Ele era top, ele era inteligente, ele era habilidoso, ele tinha um monte de coisa boa. Mas e o coração de Daniel, querido? Uma coisa não se dissocia da outra. Deus quer que você seja Daniel, mas Deus quer também que você tenha o coração de Daniel. Deus quer que a gente seja Davi, Deus quer dar uma pedra na nossa mão para a gente acertar a cabeça do gigante, mas Ele também quer que a gente tenha o coração de Davi. E é nesse ponto que 2021 está te alertando para que você viva o melhor de Deus. Deus quer fazer você ser Davi. Deus quer fazer você ser Jesus, nesse sentido de poder, de unção, de novo. Deus quer que você seja como Daniel, mas Deus também quer que você se atente a ter o coração também desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus que a palavra relata. Deus não dissocia uma coisa da outra, querido. Deus não trocou uma coisa pela outra porque o nosso século mudou. E pouco importa nós sabermos muito, mas termos o coração inchado de soberba. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nós. E 2021 vai ter novo de Deus. Para quem entender que dá para viver nos trilhos que Deus pediu e não nos trilhos que nós desejamos, porque simplesmente é atraente. O Espírito Santo está falando isso com você. Como eu disse, essa palavra é um alicerce para aquilo que Deus vai fazer em 2021. Primeira coisa, cuidado com o que é atraente, desejável e... O que mais, gente? Eu esqueci a terceira. Agradável, isso mesmo. Segunda coisa que eu tiro desse texto que nós lemos, segundo ponto. Cuide das suas conexões. Cuide das suas conexões em 2021. Cuide das suas conexões. Se você não discernir as vozes corretas, você não vai conseguir fazer escolhas certas. E a minha pergunta para você é: Eva estava com conexão bacana ou não, gente? Gente, olha quem Eva resolveu ouvir. Eva resolveu ouvir a serpente.
Eva resolveu bater um papinho com a serpente. Quando o texto bíblico começa a falar da conversa de Eva com a serpente, eu tenho até a impressão que eles já estavam conversando um pouquinho antes. Eva estava batendo um papo, um lero com a serpente, gente. Eva estava batendo uma conversinha, estava achando que aquilo ali não levava a lugar nenhum. Deixa eu te falar, os seus relacionamentos são uma foto do seu futuro. As suas conexões são uma foto do seu futuro. As conexões que você escolhe ter hoje, as vozes que você escolhe ouvir hoje, são vozes que direcionarão as suas escolhas, são vozes que direcionarão o seu futuro. Querido, tem pessoas que a gente não percebe, mas que estão doentes na alma, que estão doentes emocionalmente, que estão definhando na alma. Por quê? Porque escolheram ouvir as vozes erradas. Querido, nós vemos isso constantemente. Eu vou falar todo dia não, porque não é. Em nome de Jesus, nós estamos tendo mais bom testemunho do que mal. Mas olha só, querido. Nós vemos isso constantemente. Pessoas que escolhem ouvir as vozes erradas. E isso rouba dela o melhor. Você que é um pai de família, um homem, escolha os seus relacionamentos. Escolha com quem você vai relacionar, quem você vai ouvir. Escolha as pessoas que você vai estar, as vozes que vão ser vozes importantes para você. Existem amizades e conexões que podem dissolver uma família, gente. É ou não é? Existem conexões na vida de homens e mulheres também, porque hoje em dia a coisa está feia, que podem levar à dissolução de uma família, o esfriamento de uma família. Existem vozes que você talvez não esteja percebendo, mas pode te afastar da sua espiritualidade em Deus. Algumas vozes podem nos afastar do melhor para nós em Deus. Algumas vozes que a gente está ouvindo. Hoje tem gente que tem imã para voz ruim, pelo amor de Deus. Nossa, é ou não é? Ai, esse aqui, ó, eu estou andando. Quem é a sua conexão? Esse aqui. O Senhor Desânimo é minha conexão. O Senhor Desânimo. A pessoa vive empurrando. Querido, se você tiver conexão, estou falando de conexão, não é para você abandonar as pessoas. A gente tem falado muito isso aqui esses dias. Esse mundo fala assim, ó, elimine as pessoas tóxicas da sua vida. E eu não falo isso. A Bíblia não fala isso. Jesus não fala isso. Não elimine as pessoas tóxicas da sua vida, porque você precisa ser bênção na vida delas. Amém? A conexão que eu estou falando aqui são conexões que te direcionarão para o seu futuro, que direcionarão para aquilo que Deus vai fazer em 2021 na sua vida. Tem gente que fala mal de todo mundo, tem gente que gosta de fofoca, tem gente que é negativista, tem gente que vive para criticar. Essas pessoas não são boas conexões. Não são, gente, não são boas conexões. Diz o versículo, diz-me com ganhandas que eu te direi quem és. Brincadeira, o versículo não diz isso. Mas é verdade. É ou não é? É verdade. Então, desse ano de 2021, querido, cuide das suas conexões. Será que você é uma pessoa que tem tido dificuldade com os seus relacionamentos? Com muito carinho que eu quero dizer isso. Existem pessoas que têm dificuldades com relacionamento, às vezes por uma situação de autoestima. Às vezes a pessoa se acha pequena demais para ter relacionamento com pessoas que vão projetá-las, que vão abençoá-las mais. Acha que é muito pequeno, acha que é muito... né? Às vezes problema de autoestima. E às vezes também problema de orgulho. Às vezes o problema de relacionamento que um ou outro está tendo hoje são problemas relacionados a orgulho e complexos de inferioridade, coisas desse tipo. Mas nós precisamos vencer isso se a gente quiser ter conexões que vão nos projetar para perto de Deus. Querido, não escolha ter conexões rasas, não escolha, sabe, desculpa te dizer, mas gente que só anda com gente desanimada, negativista, você pode ver, em pouco tempo você está desanimado, negativista, não está acreditando que nada vai acontecer, está achando que tudo vai dar errado, que o mundo está uma porcaria, pelo amor de Deus. Ontem, nós demos uma ida, né, lá no shopping, a gente bate papo com todos os vendedores de todas as lojas, a gente conhece a história deles, sabe onde eles moram, etc. E a gente estava lá, né, numa loja, e gente do céu, mas a gente estava conversando com uma moça, e a moça, tão
angustiada, cada palavra que ela falava demonstrava a amargura que ela tinha no coração, sabe? O negativismo. Tudo o que ela falava estava impregnado de... Eu não sei o que aquela moça passou, né? Até acredito, a gente acredita que foram coisas difíceis aí, porque, né? Diz o Mateus que ela estava no telefone falando provavelmente com o marido, não sei. E o marido... E ela estava trabalhando, e acho que o marido disse assim, eu vou fazer tal coisa, chego 9 horas em casa. E o Mateus imaginou, né, que ele falou isso. E ela respondeu assim, se for para chegar às 9, não precisa vir. Fica onde você está. Mas assim, categoricamente. Eu estou dando só um exemplo para a gente entender, Deus tem para você conexões que vão te projetar nesse ano de 2021, queridos. Deus quer nos dar conexões abençoadas e Deus está te dando hoje graça. Existe uma unção aqui para você discernir quais conexões que você precisa ter num outro nível esse ano. No nível de auxílio, no nível de abençoar essa pessoa, até de chamar a pessoa para sua casa para abençoar essa pessoa, mas não no nível de ser influenciado por ela. Não no nível de tomar posse do estilo de vida errado, negativo que ela vive. Cuide das suas conexões em 2021. Eva não cuidou das suas conexões e estava lá relacionando com a serpente. Seja honesto hoje, como estão as suas conexões? Existem conexões que te incentivam a abrir mão da sua fidelidade conjugal? Existem conexões que te desanimam, que te incentivam a viver uma vida medíocre? Preste atenção, uma vida medíocre. Tem gente que não quer crescer, gente. Tem gente que não quer saber o que é melhor, que não quer avançar. O Espírito Santo te fez para avançar e para crescer. Esses dias eu postei lá nas minhas redes sociais, né, uma mensagem que eu estava ouvindo. Quando a gente não cresce, a gente vira uma aberração. Quando nós não crescemos, nós ficamos pessoas críticas, analíticas. Pessoas que só sabem falar coisas negativas, coisas sem fé, sem projeção de fé. Nós fomos feitos para crescer. E para que a gente cresça, nós precisamos ter ao nosso lado conexões que nos impulsionem ao crescimento. Larga o complexo de inferioridade de lado. Lembra do que eu disse? Existe uma identidade sobre a sua vida. Deus te fez para você reinar, Deus te fez para você ser aquele que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação. Existe uma dose de poder para Deus derramar na sua vida, existe uma dose de unção, de conhecimento, de sabedoria, de unção, de graça. Mas eu não leio. Deus vai te dar conexões que te incentivam à leitura, você ler mais esse ano de 2021. Mas eu não consigo ter uma firmeza na minha vida espiritual. Deus vai te dar conexões de pessoas que vão te abençoar para você ser mais conectado com Deus, para você ler sua Bíblia, para você orar mais, para você ser mais cheio do Espírito Santo, para você servir mais, para você ser mais generoso. Mas eu não consigo ser generoso, eu tenho uma marra com o dinheiro. Deus vai te dar conexões extremamente generosas que vão te constranger na generosidade, sabe? É isso, 2021, querido, anote no seu caderno, na sua mente, onde for. Cuide das suas conexões. Se você tiver boas conexões, você não vai ouvir a voz, outra voz ruim de você ouvir, a voz da sua emoção, dos seus pensamentos conflituosos. Nós precisamos cuidar das nossas conexões, porque boas conexões vão nos ajudar a pensar com a mente do Espírito Santo de Deus. Quantos de vocês já estavam num desafio? Quantos de nós? Já estávamos num desafio na vida, uma dificuldade, uma situação que você não sabia para onde sair. E você tem uma conversa com uma pessoa que torna tudo claro. A pessoa te dá um conselho, que aquilo abre o céu sobre a sua vida, que você sabe o que fazer, que você sabe, toma aquela decisão acertada e aquilo te projeta, aquilo te faz crescer. Quantas vezes, querido, você já passou por isso? Ter uma conversa que mudou sua vida, que tirou seu medo e colocou coragem, que tirou, sabe, a sua insegurança e colocou fé. Você já teve conversas que te impulsionaram nesse sentido? Sabe o que eu tenho visto? Tem pessoas que sofrem com medo, com incredulidade, com um monte de coisa, um tempão. Depois de anos, ela vem conversar com uma pessoa que vai projetar ela, que vai fazer ela ter um pensamento melhor. Mas sofreu um tempão, com conexões erradas, com gente que jogou ela para baixo, alimentando pensamentos conflituosos e errados. Deus tem para você novas conexões em 2021, amém? Amém, gente? Repense suas conexões.
Repense suas conexões com pessoas em geral. Não seja uma pessoa que não se relaciona, que entrou na toca, né? Relacionamentos em geral, com pessoas em geral. Conecte-se com pessoas espirituais e cheias de fé, né? Tenha como referência essas pessoas. Conecte-se com pessoas melhores do que você. Isso é muito importante. Conecte-se com pessoas melhores do que você em todos os aspectos. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa estava lá na sua empresa e ela teve o grande desejo, né, de presentear os seus chefes nesse período de Natal, né, de festividades. E assim, a pessoa percebeu que o chefe era muito rígido, não tinha abertura, não tinha comunicação e ficou com medo de fazer aquilo. Mas ele resolveu arriscar. Né, e ter esse coração de gratidão, e ter esse coração de honra, e ter esse coração de entrega. E a pessoa foi e entregou para o seu chefe lá no seu trabalho. E a pessoa veio contar para mim o que aconteceu quando ela fez isso. Que ela deu o presente e que, né, os chefes começaram a conversar com ela, abriu um leque de relacionamento, eles se sentiram tão honrados. Querido, não há ninguém que feche uma porta para uma atitude de gratidão e honra. Seja uma pessoa relacional, uma pessoa de conexão. E se você quer ser uma pessoa com conexões boas e verdadeiras, tenha um coração de honra, tenha um coração de gratidão. Ninguém resiste a uma pessoa cheia de honra, sabia? Ninguém resiste a uma pessoa grata. E pelo contrário, todo mundo repele ingratidão e desonra. Todo mundo repele. Eu não sei onde você está plantado. Eu quero te lembrar isso até para o ambiente do seu trabalho, para o ambiente profissional que você vive. Seja uma pessoa de honra. Seu ambiente, sabe, de todos os ambientes que você vive, seja uma pessoa com gratidão e com honra. E, inclusive, isso abre portas para pessoas que estão em níveis, né, que vão te projetar. Então, que você pode se conectar também com pessoas que são melhores que você. Amém? Ao não cuidar de suas conexões, você está se auto-sabotando. E o terceiro e última chave, primeira chave, cuidado com o que é atraente, com o que é desejável, cuidado apenas. Segunda coisa, segunda coisa, cuide das suas conexões em 2021. Cuide das suas conexões. Deus vai dar pessoas-chave para você. Agora o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Deus vai dar pessoas-chave para você nesse ano de 2021, amém? Deus vai colocar pessoas-chave na sua vida em todas as áreas, espiritual. Deus vai colocar pessoas-chave na área profissional. Em todas as áreas, Deus vai colocar pessoas-chave para que você seja projetado e abençoado. E terceira e última chave que eu queria te falar é: busque a unção como seu principal negócio de 2021. Busque a unção de Deus como seu principal negócio de 2021. Sabe, querido, nós estamos vivendo num mundo que você faz o que quer, você acredita no que você quer. A sociedade está um caos, não é? Nós falamos isso. A sociedade está fora dos trilhos. As pessoas estão sexualmente confusas. As pessoas estão teologicamente confusas. Estão completamente confusas porque não sabem quem são. E se nós não nos policiarmos, nós vamos perder a linha, querido. E nós também vamos ficar sem saber quem nós somos. E o que vai te mostrar quem você é esse terceiro ponto. Busque a unção como principal negócio para você em 2021. Busque a unção como principal negócio de 2021. E esse ponto, eu queria falar sobre um outro texto da palavra de Deus, né, que Deus também falou muito conosco esses dias, sobre esse texto. E está lá em 1 Samuel 10, 1 ao 7, se os meninos puderem mudar e projetar, o 1 Samuel 10, do 1 ao 7, nós vamos ler. E esse texto aqui, ele conta quando a sociedade de Israel estava igual ao nosso mundo de hoje. Estava um caos. Não tinha voz. O nosso mundo está faltando liderança no sentido de pessoas ouvirem a voz, né, gente, de pessoas cheias do Espírito Santo, é ou não é? Está faltando. Naquele momento, Israel estava sem reis. E eles estavam tudo confuso. Estava todo mundo confuso. Estava nessa confusão que eu relatei agora, às vezes, que nós estamos vivendo na sociedade hoje. Estava rolando em Israel. E o povo começou a pedir um rei. Não sei se vocês se lembram dessa passagem. O povo começou a pedir um rei. E o rei
escolhido, né, para aquele momento foi Saul. E aí nós vamos ler aí o texto e ver o que aconteceu em 1 Samuel 10, do 1 ao 7. Vamos ler juntos. 1 Samuel 10, do 1 ao 7. Meninos, isso. Então vamos ler. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o tem ungido como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhes dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo o santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Você pode ler essa parte aí comigo? Ó. O Espírito do Senhor. Vamos, gente, todo mundo comigo, vamos lá. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe, e será um novo homem. Assim que esses sinais tiveram se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus estará com você. Deixa eu contar uma coisa para você, querido. Israel precisava de um rei. O povo estava pedindo um rei, pelo menos. Deus resolveu ceder e entregar um rei para o povo de Israel. E o escolhido era Saul, mas tinha um detalhe. Para ele reinar, ele tinha que ser revestido de unção, de óleo. É isso que esse texto diz. E a Bíblia fala que ele tinha que ter o seu coração mudado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor quer que você reine como um filho de Deus nessa terra em 2021, em todas as áreas da sua vida. Mas para isso Deus está te falando aqui. Mas primeiro eu preciso ver o seu coração diferente. Eu preciso ver o seu coração transformado. E eu preciso derramar um óleo da unção sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida. Sabe de uma coisa, gente? A gente fica até agoniado, muitas vezes por não conseguir fazer a vontade de Deus, por não conseguir ser cheio do poder de Deus, não é? Para não conseguir manifestar esse poder e essa graça de Deus sobre as nossas vidas, onde a gente estiver. Mas talvez e possivelmente está faltando o que aconteceu com Saul. Samuel era um dos profetas mais importantes que a Bíblia teve. Samuel profetizou, foi o único profeta, né? Talvez um dos únicos profetas na palavra de Deus que profetizou mesmo depois da sua morte. Samuel, ele nasceu porque Deus quis. É ou não é, gente? Samuel nasceu por um milagre. Samuel nasceu por um milagre, era um homem de Deus. E ele, como um profeta de Deus, falou: Saul, você vai reinar, você vai viver o novo de Deus em 2021. Eu, como profeta do Senhor, estou dizendo para você nesse dia, você vai viver o novo do Senhor sobre 2021. Mas antes disso, né, Miguel, João, Maressa, Lucas, Mateus, Diana, antes disso, o Senhor quer derramar um óleo na sua cabeça. E as coisas na sua vida só podem ser transformadas numa atmosfera de unção. Sabe de uma coisa, queridos? Às vezes a gente quer mudar numa atmosfera de humanismo a nossa vida e ser cheia do Espírito Santo, mas não é numa atmosfera de humanismo que a gente vai ser transformado por Deus. É numa atmosfera de unção. É numa atmosfera de unção. As maiores coisas que Deus faz na nossa vida estão numa atmosfera de unção. E a minha pergunta para você é: você tem alimentado a atmosfera de unção na sua vida?